Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Iana Bernardino e João Domingos Azevedo sobre a urbanização de Recife. Nascida no Recife, registrada como natural de Olinda e criada em Caruaru, Iana é arquiteta urbanista, professora de planejamento urbano e regional do Departamento de Arquitetura e Urbanismo desde 2013 e, mais recentemente, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, onde fez seu doutorado. Sua pesquisa foca na produção do espaço e sobre os mecanismos de funcionamento do mercado imobiliário, tendo investigado principalmente essa dinâmica na área central do Recife e as condições de habitabilidade em imóveis históricos. Também de Recife, João é arquiteto e urbanista e mestre em desenvolvimento urbano, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco. É cofundador do escritório Metro Arquitetura e entre 2015 e 2020 foi presidente do ICPS, o Instituto da Cidade Pelópe da Silveira, órgão técnico de planejamento urbano do Recife, onde coordenou o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, dentre outras iniciativas. Recentemente, passou também a empreender através da Move Empreendimento, uma desenvolvedora de empreendimentos imobiliários. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado. Tem a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place. Sejam muito bem-vindos, Iana e João, é um grande prazer ter vocês aqui no podcast. Eu acho que vale fazer uma breve explicação aos nossos ouvintes que até pouquíssimo tempo atrás eu nunca tinha ido para Recife, não conhecia a cidade. Estive lá em função da convenção da ASBEA, onde eu fui um dos painelistas. Conheci o João, andei bastante pela cidade e tentando entender melhor a cidade, principalmente a região central da cidade, encontrei alguns artigos da Iana que foram muito úteis para eu entender, né, o que estava por trás daquilo que eu estava vendo, e por isso, né, o convite dos dois para trazer aqui um pouco do conhecimento em relação à urbanização de Recife. Então, eu queria começar a conversa falando um pouco sobre o centro de Recife, né, o que eu entendi como alguém que não é da cidade como centro, que a gente tem ali uma parte do Marco Zero da cidade, a gente tem uma parte da Boa Vista que é preservada, né? Mas a gente também tem uma parte ali perto da Avenida Conde da Boa Vista que é super verticalizada, né? Com um monte de prédios, deu para notar, assim, pareciam ser dos anos 50, talvez, anos 60, né? E que as pessoas com quem eu conversava chamavam tudo aquilo meio que de centro, né? Apesar de serem coisas diferentes, né? Acho que vale, talvez, explicar para alguém que está ouvindo, que talvez já tenha ido para Recife, né? Como que esse centro, né? Como que a gente explica isso, né? O que é centro, o que não é, né? Por onde a cidade começou e o que explica, né, o surgimento desses prédios, né, maiores, né, próximo a essa área central, que talvez estejam em alguns dos artigos aí da Iana, mas que a gente queria fazer isso num formato bate-papo. Eu teria prazer em explicar. O que a gente chama de área central do Recife, do ponto de vista administrativo, é um conjunto de 11 bairros. Desses 11 bairros, 3 bairros são muito históricos, que são o bairro do Recife, que é onde a gente tem o Porto, que é realmente a origem do bairro, né, a origem da cidade, e a gente tem a ilha, que costumava se chamar Ilha de Antônio Vaz, que é composta pelo bairro de Santo Antônio e de São José. Então, isso efetivamente tem uma grande concentração de imóveis históricos, de sítios históricos preservados, e aí quando você atravessa o rio, quando você sai dessa ilha, quando você chega no continente, você tem o bairro da Boa Vista, que é muito heterogêneo, ele é um polígono de uma forma muito estranha, se você olhar na cartografia, e ele tem tanto um sítio histórico no entorno de uma igreja de 1711, outra de 1716, como ele tem essa Avenida Conde da Boa Vista, com edifícios verticalizados, com mais de 20 pavimentos, das décadas de 60, de 70, a gente vai tendo várias porções históricas. E uma das características do Recife é que muito do seu território foi composto por aterros. Então, se você volta para um mapa antigo, você vai ver que aproximadamente 1/3 do que a gente tem hoje na área central do Recife foi construído à base de aterros. Então, né, tem poesias que dizem metade roubada ao mar, metade à imaginação, e a gente tem essa composição
composição muito heterogênea. E tem outros bairros que não são considerados setores históricos, né? E uma característica aqui do nosso município é que a gente não tem um polígono único que caracterize essa área histórica. Você não tem um centro histórico como você tem em Belém ou em Salvador. Então, nós temos vários fragmentos de setores de preservação de sítios históricos, e esses setores de preservação, eles estão no meio de uma área onde é possível verticalizar, construir imóveis a partir de demolições, de remembramentos. Então, você tem uma pequena área de preservação que está ilhada no meio de uma parte da cidade onde são amplas as possibilidades de transformação de uso do solo, de verticalização. Então, possivelmente, quando você andou pelo Recife, você se deparou com um prédio verticalizado do século XX, da década de 2000, muito próximo a uma igreja centenária, a um sítio histórico. E aí a gente vai tendo uma característica que eu acho que é peculiar de Recife, que é a tensão entre essa obsolescência desse estoque edificado e como é que ele se insere na nova dinâmica de produção do espaço e essa necessidade de preservação. Então, a gente tem simultaneamente um desejo de tábula rasa, o desejo de demolir para produzir um novo imóvel, e a gente tem também aquela necessidade de preservação. Então, nessa área central do Recife, a gente tem também, né, as principais iniciativas de inovações imobiliárias que eu considero. Então, a gente tem simultaneamente a principal área de preservação e a principal área de inovação da cidade. A gente tem, por exemplo, terrenos enormes que costumavam ser de escolas religiosas e que hoje estão sendo pensadas para darem lugar a novos empreendimentos, com novas formas de morar, uma hibridização dessa oferta imobiliária. Então, a gente tem uma oferta habitacional que é um mix de habitação com hotelaria, com uso hospitalar e com empreendimentos do tipo retrofit. Então, a gente tem várias inovações que estão ao lado dessas áreas de preservação. Não, perfeito. E uma coisa que me chocou muito, né, quando eu estava caminhando pela Boa Vista, é que eu não conhecia a cidade, né, então era tudo muito uma surpresa para mim. E quando eu me aproximei dessa Avenida Conde da Boa Vista, era como se eu tivesse ido para outra cidade, me teletransportado para outra cidade, né? Assim, bom, de repente eu estava, sei lá, num ambiente urbano que podia ser, não sei, o centro de São Paulo, né? Em termos de característica, assim. E tentando entender, assim, bom, o que levou a essa verticalização nessa área da cidade, né? E como que foi feita essa urbanização, né? Porque eu sou um leitor também dos artigos da Virgínia Pontual. Inclusive, tentei convidar ela para esse painel e não consegui a confirmação dela, infelizmente, que ela fala um pouco sobre essa questão das demolições do centro de Recife, né? As reurbanizações. Então, acho que isso é algo que, digamos assim, muita gente talvez não conheça, né? Por estar no passado da cidade, aquilo lá, digamos, sempre esteve ali, né? Mas me parece que foi um processo muito decisivo, assim. Eu não sei se podia, né, contar um pouquinho mais sobre essa história, né, e o que levou a essa verticalização nesse entorno, né, da Conde da Boa Vista. Um momento muito importante da produção imobiliária foi iniciado a partir da ditadura militar, com a criação do Banco Nacional de Habitação. Então, a gente teve um momento, né, até a década de 60, a maioria da população brasileira residia em imóveis alugados. Então, esse era o modo prioritário de ocupação, regime de ocupação pelo aluguel, e é a partir da ditadura militar, dessa cultura da casa própria, desse incentivo à verticalização, à produção imobiliária, essa poupança compulsória que foi o FGTS, né, que a gente tem um boom de verticalização importante no Recife. E aí, nesse momento, foi preferível, digamos assim, abdicar desses imóveis antigos, abdicar daquele regime de ocupação pelo aluguel e aderir àquilo que toda uma conjuntura macroeconômica favorecia. Então, a conjuntura política macroeconômica favorecia a urbanização extensiva, né? Ou seja, você
você podia ampliar as fronteiras da cidade, e aí não dá para falar do Recife sem falar da região metropolitana e dos conjuntos que surgiram em outras cidades próximas a Recife durante esse período. E a gente também teve uma urbanização intensiva por substituição. Então, a gente teve a demolição de 2 ou 3 imóveis e o remembramento desses terrenos para a produção de imóveis mais verticalizados. Então, a gente vai tendo essa urbanização mais intensiva que começa a acontecer no Recife, e durante aproximadamente 40 anos a gente não teve uma produção imobiliária, né, muito intensa para imóveis residenciais, por exemplo, na área central do Recife. Então, foi uma política muito que saiu do centro para a periferia, e aí nessa área central a gente tem apenas o desenvolvimento de imóveis institucionais, de imóveis para usos mercantis, de escritórios, de lojas, e isso teve um determinado momento, mas a gente acabou consolidando outras centralidades, e à medida que a gente consolidava essas centralidades, houve a migração de grande parte dos estabelecimentos mais luxuosos e mais requintados para essas novas localidades de moradia. Então, por exemplo, no ano de 1981, a gente inaugurou o nosso primeiro shopping, e a gente pode dizer que a gente inaugurou uma nova forma de ir às compras, de se relacionar com esses espaços, que é o Shopping Center Recife, no bairro de Boa Viagem. Então, a gente teve, né, essa verticalização, e depois disso, a gente foi tendo esse território verticalizado, se convertendo em um território destinado a usos cada vez mais populares, porque os usos mais nobres acabaram migrando para essas outras localidades de moradia que foram criadas, que se consolidaram muito mais a partir desse momento. Entendi. Eu queria trazer o João aí para a conversa, né, porque parece que, então, esse centro ia se desenvolvendo, né, principalmente com edifícios institucionais, comerciais, mas a moradia não era necessariamente ali, né? Foi isso que eu entendi. Eram regiões um pouco mais distantes, ou em outros bairros, um deles talvez a Boa Viagem, e aí eu acho que o bairro da Boa Viagem em Recife, acho que é interessante falar a respeito, né, não só por ter sido né, talvez uma nova centralidade de alta renda da cidade, mas também pela forma como ele foi verticalizado, né, e urbanizado, que dá para fazer muitas críticas em relação a talvez falta de vida urbana e contato dos edifícios com a rua, né, que inclusive foi retratado no cinema brasileiro, né? Então, João, né, pegando assim, né, essa etapa de transição, né, quando que isso aconteceu, né, e por que esses edifícios começaram a surgir em Recife nos anos seguintes são tão diferentes, né, ou partem de uma tipologia tão diferente do que era a cidade, não só o que a gente vê no centro antigo, como no centro de 1960, né, que tem uma teoricamente, né, uma super vida urbana em relação ao contato dos edifícios com a calçada e com o que acontece na rua, né. Assim, olhando como alguém de fora, né, puxa, isso foi uma cópia de algum referencial de outra cidade brasileira, né, porque isso acontece, né, o que se explica, né, essa nova ocupação, não só de região, como de tipologia? Anthony, acho que a provocação ela é extremamente pertinente, você tem um olhar muito aguçado, assim, de uma rápida visita a Recife, de ter conseguido aí, pela sua experiência, enxergar tanta coisa, né? Eu vou dar uma complementada, acho que na fala da Iana, né, você tinha feito uma provocação especificamente desse processo de consolidação da verticalização, mais especificamente no centro do Recife, né? Recife, como Iana bem colocou, sempre teve uma relação muito próxima com as águas, e as águas terminam gerando fatos, digamos assim, marcantes no processo de sua urbanização, né? Primeiro, ela começou
começou no Istmo, o bairro do Recife, que era um istmo que vinha de Olinda e que virou ilha, né? Num dado momento, o istmo foi rompido e o bairro do Recife consolidou-se como ilha, o porto, né? E em 1910, aproximadamente, a gente teve aí a primeira grande reforma, né? Então, uma reforma de inspiração eclética, né? De inspiração francesa aí, quando o Recife passa por uma primeira transformação. Uma segunda transformação, sempre o Recife moderno, né? Buscando um processo de modernização, se deu na região do bairro de Santo Antônio, né? Com a Avenida Guararapes, a abertura da Avenida Guararapes, um conjunto imponente, né? Com galerias, um plano de galerias, enfim. Então, nesse momento, e a partir da Guararapes, você tem uma ponte que conecta justamente com a Avenida Conde da Boa Vista, né? Que foi aberta também de inspiração francesa na perspectiva assim, das grandes ligações, né? Das radiais, meio que num plano de conexões com o restante da cidade. Então, a Conde da Boa Vista é a principal ligação, digamos assim, do centro do Recife, né? Com a periferia, né? Atualmente é o grande corredor de ônibus, com trechos onde você tem exclusividade apenas para o ônibus, que você não passa o carro. Então, isso no terceiro quarto, né, do século passado, mais ou menos a década de 50, 60, 70, você teve justamente a consolidação desse trecho da Conde da Boa Vista, já no bairro da Boa Vista, historicamente um bairro mais residencial, mas que configura esse centro que, como a Iana estava colocando, não tem uma delimitação muito clara, mas ao mesmo tempo todo recifense tem aquela percepção da Avenida Agamenon para dentro é o centro. A Avenida Agamenon é a primeira perimetral, né, uma avenida que gera uma condição de contorno e que tem um canal também, né? Novamente a questão da água, né? E eu acho que o grande elemento também, mais uma vez, da água que influenciou, e aí, como Iana bem colocou, as coisas não estão dissociadas, né? Tem toda uma questão de política habitacional, tem toda uma questão do adensamento das cidades, do êxodo rural, né? Da casa própria e tudo mais, mas em 75 houve uma grande cheia, né, do Capibaribe aqui em Recife, né? O rio Capibaribe, que é o principal rio da nossa cidade, e isso gerou uma situação de várias áreas residenciais alagadas. E a Boa Viagem, especificamente, vinha de um processo de área de veraneio, ao mesmo tempo, cada vez mais você tinha acesso ao automóvel, a questão dos deslocamentos, do espraiamento, né? E o atrativo, não só, digamos assim, da orla, da praia de Boa Viagem, mas também de uma situação de uma faixa de areia, de uma faixa de praia seca, né? Assim, que não tinha sofrido, por exemplo, consequências aí da grande cheia, né? Foram feitas obras a montante, né, do rio, diversas represas, enfim, que conseguiram controlar, digamos assim, o seu regime de águas. A gente já não tem mais, já não sofre mais, já de vez em quando tem um outro fato um pouco mais diferente, mas isso foi controlado. E aí, justamente aí na final da década de 70, década de 80, 90 e dando continuidade até hoje, né, justamente a Zona Sul, o bairro de Boa Viagem, do Pina, posteriormente, que é, na verdade, até um bairro mais próximo do centro, mas é uma continuação natural da Boa Viagem, da praia, foi a área que sofreu o maior processo, né, de adensamento, de verticalização, de construções. Um outro fato é, como a Iana bem colocou também, do primeiro shopping, né, durante muito tempo chegou a ser, acho que, o maior shopping da América do Sul, da América Latina, alguma coisa desse tipo e tal. Isso gerou uma mudança na dinâmica, no comportamento do recifense, classe média, né, e tal, que migrou, que cruzou o rio e foi para a Bacia do Pina e foi para Boa Viagem. Tá? A questão do modelo, né, de ocupação, da influência, a gente teve, né, acho que a Ana, de repente, pode comentar um pouco mais sobre isso, mas a gente teve uma influência, né, de dois grandes arquitetos
arquitetos aqui da Escola Pernambucana, né? A Cássio Gil Borsó e Delfim Amorim, e um dos dois pernambucanos, mas quase que pernambucanos aqui por toda a contribuição que deram, de fato pernambucanos por toda a contribuição e recifenses que deram aqui à nossa cidade, né? Que propuseram um modelo de regramento, acredito que isso se deu na década de 60, se eu não me engano, de afastamentos de recuos calculados, né, numa preocupação que se tinha de não repetir Copacabana. Né? Copacabana tem os prós e os contras, digamos assim, num contexto de nossa cidade aqui, muito quente, muito úmida, a questão da ventilação sempre foi de uma preocupação muito grande. Né? Então, existia um regramento onde se introduziu os afastamentos calculados, laterais, né, para poder você tentar garantir uma permeabilidade, né, do vento, né, da brisa marinha, e ao mesmo tempo isso naturalmente gerou uma verticalização um pouco maior, mas por outro lado, inicialmente nem tanto, inicialmente eram prédios de aproximadamente 14 pavimentos, mas um pouco mais do que acredito que Copacabana, mas uma densidade menor, e eu acho que acima de tudo uma situação de uma relação com a rua pior, né? Porque a gente não tinha a densidade, eu acho que talvez a própria dinâmica de expansão ou de uma intenção mais forte nesse sentido. A Avenida Boa Viagem, que é a referência, o cartão postal, ela inicialmente era a casa de veraneio né, das famílias mais abastadas e tal, e houve, digamos assim, um processo de verticalização dessa moradia, né? Assim, nesse sentido, talvez não houve numa situação de um estímulo maior ao uso misto, por exemplo, a uma dinâmica, principalmente na faixa de praia, mais diversa. Né? Então, acho que a gente também não tem, por exemplo, dentro dos próprios produtos imobiliários ofertados, você não tem uma oferta tão grande de apartamentos menores, são sempre apartamentos maiores. É muito interessante isso, né? Porque a gente, nas discussões aqui no Caos Planejado, tenta trazer, né, essa conscientização em relação justamente à relação do prédio com a rua, né? Ou a eventual existência de um comércio no térreo de um prédio, né? Criando uma situação urbana onde o pedestre possa caminhar num ambiente que tem alguma vitalidade urbana, que a gente chama, né? Com as fachadas ativas, né? E enquanto a ausência disso, né, é criticada em muitas cidades, inclusive na minha própria cidade de Porto Alegre, eu particularmente achei, né, essa região de Recife mais hostil do que eu encontrei em outras cidades, né? Ou seja, muros mais altos, mais longos, né, calçadas, digamos assim, mais abandonadas, né? E eu acho que aquele filme do Som ao Redor, né, eu não sei quem é que está ouvindo aí já viu o filme, tentou retratar essa questão dessa forma de urbanização de Recife, e aí eu até fico curioso para perguntar para vocês, né, que, puxa, esse filme, né, ou digamos assim, essa observação em relação a essa forma de urbanização, tem algum impacto, digamos assim, na conscientização coletiva da população de Recife, ou isso é mais limitado a uma discussão entre arquitetos, né? Como que isso é visto, né? Ou seja, alguém que assiste o filme lá do Som ao Redor entende a crítica ou nem, né, ou assiste o filme e nem consegue, né, se dar conta que é uma crítica, né, em relação a isso. Como é que isso é visto na cidade? Anthony, tem um outro livro que é bem interessante, que se chama Quando o Ambiente é Hostil, e que retoma um referencial teórico de Gilberto Freire para poder tentar entender como é que nasceu o espaço público, o espaço livre público, para poder tentar entender, de uma colega, né, professora da universidade, Lúcia Leitão, e ela tenta entender qual é a gênese, né, desse espaço público no Brasil como um todo, mas sendo ela recifense, eu acho que ela se inspira, né, o objeto empírico, a cidade que ela percorre é essa. Então, a gente tem, né, na nossa gênese, o espaço público como sendo um local destinado às pessoas escravizadas, aos escravos de ganho, que eram aqueles escravos que trabalhavam vendendo produtos para os seus senhores. A gente tem apenas as pessoas de mais baixo
baixo calão durante o século XIX, por exemplo, utilizando esse espaço público recifense. Então, quando a gente volta um pouco na história, a gente tem todas as damas reclusas dentro das suas casas, sem sair à rua, e todo o serviço que acontecia na rua era feito por outros trabalhadores que eram pessoas escravizadas, e mesmo após a abolição, pessoas que trabalhavam, e as pessoas de mais alta estirpe na sociedade ficavam reclusas dentro de casa, não colocavam o pé na rua. Então, quando a gente tem, né, historicamente, essa situação de que as pessoas não colocam o pé na rua, não caminham, a gente vai criando, né, uma noção de que existem apenas alguns corredores urbanos que são luxuosos, onde as damas e os senhores podem colocar as suas melhores roupas e caminhar, mas todo o resto da cidade não tem a manutenção, a limpeza urbana, a segurança pública, e a gente tem isso como parte da nossa história, parte da formação da nossa cidade. E aí, enquanto o João falava, eu percebi que a gente não ressaltou, João, que Boa Viagem não é o primeiro vetor de expansão urbana, é uma área de expansão urbana muito mais tardia, porque foi ao longo do Capibaribe que a gente foi fazendo a nossa incursão, a gente foi saindo do centro para ocupar as margens do Capibaribe, também com esse caráter um pouco sazonal, com casas de veraneio, mas aí com o desenvolvimento dos transportes passou a ser possível morar saudável, morar em locais mais aprazíveis e trabalhar no centro. E aí a gente vai rechaçando o centro e se aproximando mais de uma noção bucólica e de estar nesse ambiente privativo, bucólico, e apenas, né, os responsáveis pela casa que se deslocavam para esses ambientes de trabalho. Então a gente tem uma supervalorização desse espaço privado no Recife como parte da nossa história. A renúncia a esse espaço público, a esse espaço livre público, é parte da nossa história. E assim, hoje, grande parte das pessoas vai optar pelo uso do automóvel para fazer até percursos muito curtos, percursos de menos de 1 quilômetro. Essas pessoas farão, né, em grande medida pelo automóvel particular. E aí a gente tem, né, estudos que demonstram como o Recife é super congestionada, como é complicado percorrer essa cidade, que ela tem congestionamentos que se assemelham ou até piores do que cidades que são muito maiores. Então a gente tem Boa Viagem, ela só é urbanizada no momento em que a gente já tem essa presença do automóvel completamente consolidada. É só a partir da década de 70, durante esse momento de verticalização, que Boa Viagem vai se consolidando já a partir desse modelo rodoviarista, já a partir desse modelo de renúncia ao espaço livre público. E aí tem uma legislação, né, muito importante que permitiu que a gente tivesse um semi-enterrado destinado à área de estacionamento sem computar área construída. Ou seja, você poderia afundar 1,5 metro do seu terreno e destinar aquela parte a estacionamento, e aquilo não computaria no semi-enterrado como área construída, e você poderia ter muros cegos de até 4,5 metros. Isso configurou um modelo que um outro colega meu, que é Luciano Medina, chama de torre-pódio. Ou seja, você tem uma torre sobre um pódio totalmente fechado, hermético, que deixa o pedestre na rua, com a sua altura de 1,5 metro, por exemplo, completamente vulnerável, porque ele se depara com um muro de 4,5 metros durante uma quadra inteira. Então, você pode ali percorrer 100 metros lineares, sendo aquele 100 insignificante de 1,5 metro, 1,80 m, ladeado por esses muros. O revestimento desses muros, muitas vezes, pode ser de algum material que venha a refletir essa luminosidade, causando um desconforto lumínico, ou então absorver esse calor, fazendo com que percorrer a calçada seja extremamente quente. Então, a gente vai criando, né, uma aversão, a gente vai criando, reproduzindo e confirmando essa aversão
aversão a ser pedestre, essa aversão às calçadas. E aí, o Recife tem várias espacialidades muito distintas. A gente vai ter alguns setores de Boa Viagem, onde vários dos prédios são com gradis, e onde você vai ter recuos maiores, você vai ter áreas mais arborizadas, e você vai percorrer sem esse desconforto térmico, sem esse desconforto da escala. Mas você também vai ter esses objetos arquitetônicos que são fruto dessa legislação, que eu considero um pouco danosa, né, de 1996, e tudo o que aconteceu nesse período se apropriou do coeficiente máximo de aproveitamento, se apropriou desse muro alto para poder maximizar essa possibilidade de estacionamento. Então, a gente vai tendo, tem algumas outras localidades, né, principalmente as localidades mais populares, em que a gente vai ter uma vivência na rua que é completamente diferente, né? E vai ter áreas com edificações de idades distintas que não utilizaram esse recurso do muro a 4,5 metros, e outras legislações que vieram, por exemplo, a Lei dos 12 Bairros, a partir de 2001, obrigou, em alguns bairros da cidade, a permeabilidade visual desses muros. Então, você até pode ter esse muro que delimita o seu lote privado da rua, mas ele vai ter uma permeabilidade visual, ele vai ter esse contato entre a rua. E aí, mais recentemente, no nosso plano diretor, a gente traz um mecanismo que ainda não foi implementado, né, a contento da fachada ativa. Então, a gente vai tendo, né, tentativas de reverter um pouco isso que faz parte do nosso caráter de formação. Antes de passar para o João comentar sobre essa percepção do recifense em relação ao ambiente construído, quando eu estava pesquisando, muitos anos atrás, quando eu estava pesquisando sobre Recife, lá para 2014, eu percebi que até a revisão do plano diretor, uma das cidades brasileiras com os maiores requisitos de estacionamento. Então, assim, eu tinha até uma tabelinha aqui que, enfim, para apartamentos acima de 250 metros quadrados, obrigatoriamente deveriam ter a partir de 3 vagas de carro por unidade, né? E acima de 150 metros quadrados, 3 vagas. Acima de 80 metros quadrados já teria que ter 2 vagas de carro, né? Então, um absurdo, né? Quem entende, né, essa questão de, tu obrigar a pessoa a pagar por um espaço para guardar o carro, basicamente, né? E eu acho que reflete, né, tudo isso que a Iana falou em relação a como a cidade se desenvolveu. Mas, João, queria ouvir de ti também, né, em relação a essa forma de urbanização e a percepção do morador. Pois como a Iana estava comentando aí, né, a gente tem raízes, assim, por vezes muito profundas, né, e ainda bastante fortes, né, na percepção de como a cidade termina sendo feita e reproduzida. Recife, que por um lado é a cidade de mascates, também, né, tem sua origem nos engenhos, né? E Ana comentou bem a questão do primeiro vetor de expansão, que era ao longo do Rio Capibaribe, né, que eram áreas de engenhos, né? Tem o engenho Apipucos, o engenho Casa Forte, né? E esses engenhos eram conectados por estradas orgânicas, né? E foram tendo seu processo de parcelamento, assim, de forma muito fragmentada, sem uma situação de uma definição mais clara de eixos estruturadores, enfim. Então, definitivamente, a gente chama da Zona Norte, né? A Zona Norte, ela tem uma condição muito mais agradável do ponto de vista, assim, ao meu ver, eu sou historicamente morador da Zona Norte. Comecei na Boa Vista e fui indo mais para o norte. Mas de uma situação, assim, de uma relação mais com verde, com patrimônio histórico, né? Desse processo de formação da cidade e desse arruamento com menos capacidade de suporte, né? Boa Viagem, por sua vez, às vezes a gente faz um paralelo com Manhattan, assim, porque você tem as avenidas muito bem definidas,
avenidas bastante extensas ali ao longo da praia, né, paralelas à praia, e um conjunto de ruas transversais, né? Então você consegue ter uma capacidade de suporte aí maior, né, que permitiu aí também uma condição de um adensamento maior. Mas acho que você comentou, Antônio, já tem conversado sobre isso quando você esteve aqui em Recife. De fato, essa questão da exigência de estacionamento, né, ela terminou configurando a cidade. Assim, a coisa do edifício Pódium que Ana trouxe, né, vinha, dentre outras coisas, de uma exigência para você construir, para você chegar no coeficiente, seja um pouco mais alto, médio, baixo, seja lá o que for, você precisava ofertar um volume de vagas bastante significativo, né? E essas vagas, elas precisam ser construídas em algum lugar, ela termina ocupando a maior parte, digamos assim, da projeção dos lotes. Indo, na verdade, ainda um pouco atrás, e Ana comentou houve uma legislação num dado momento que o semi-enterrado ele não era contabilizado como área construída, né? Se eu não me engano, na primeira legislação proposta por Borsoi e Amorim, não sei se foi por eles ou por, enfim, com outra condução, eu me recordo de ter tido acesso a essa informação de que originalmente, na verdade, não era contabilizado se o pavimento ele fosse 100% enterrado, tá? 6 meses depois, houve uma alteração pontual nessa legislação, transformando o que era o 100% enterrado para um semi-enterrado. Por quê? Novamente a água, né? Nosso lençol freático é muito alto, então você só conseguia cavar aproximadamente 1,5 metros. Então, o outro 1,5 metros, grosseiramente, para você ter um pavimento aí com 3 metros, né? Que a gente chama aqui de pé esquerdo, você precisava ficar parte dentro, parte fora, né? Lá atrás, existia uma demanda, uma exigência menor de solo natural, né? Nas legislações também. Então, você tem situações, por exemplo, em Boa Viagem, de prédios, sob um pilotis, né? Um pilotis sobre um semi-enterrado, onde todas as vagas ocupavam o semi-enterrado na totalidade do lote, tá certo? Mas ele conseguia equacionar essas vagas e havia um equilíbrio da densidade, oferta de vagas ou exigência de vagas, enfim, que você conseguia ter um pilotis a 1,5 metros de altura, né? Do nível da rua e em algumas vezes com algum tipo de fechamento, de um peitoril um pouco mais vazado, alguma coisa desse tipo, você conseguia ter uma relação em escala um pouco melhor, né? Digamos assim, no máximo, sei lá, uns 3 metros, alguma coisa desse tipo. Quando isso começa a mudar, a questão da exigência de solo natural, ela começa a aumentar, você não consegue mais resolver as vagas, né? O potencial aumenta, a exigência de vaga aumenta, e você não conseguia mais resolver isso dessa forma, e esses edifícios garagens eles começam a surgir. Então, independente da questão da legislação em si, acho que houve um fenômeno num dado momento, né, de uma demanda maior parte principalmente da classe média e alta de uma motorização maior. Enfim, isso quando não imposto numa situação feita essa, há um custo muito caro de você enterrar, terminou gerando uma forma de uma configuração muito específica da nossa cidade em função da água, dessa verticalização desses pódios, né, como o nosso Luciano Medina aí bem cunhou. Enfim, vou provocar vocês de novo, né, em relação à percepção do morador, né, dessa forma urbana. Vocês falaram assim, bom, das origens, né, isso está enraizado, mas assim, é um debate na cidade, né, o morador da Boa Viagem tem assim, enfim, eu acho o filme, né, porque eu acho que o filme teve uma repercussão nacional, pelo menos, né, filme teve né, movimentou algum tipo de discussão familiar, né, no almoço de domingo, vocês viram o filme? que se falava na cidade, né? Veja, eu acho que naturalmente movimentou o debate, né? Assim, eu acho que esse é um debate que ele surgiu ou ficou mais evidente nos últimos anos, não só aqui em Recife, mas acho que em outras cidades também brasileiras, né? A gente teve um fato aqui muito, muito latente, né? Que foi a discussão do projeto do Cais da Estelita, né? Também que levantou muitas discussões nesse sentido, né? A gente consegue perceber, assim, foi um processo muito traumático, eu diria, traumatizante para todos os atores envolvidos, assim, de mercado a movimentos sociais, a poder público, enfim,
foi um processo de muito desgaste, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele deixou uma semente, assim, da necessidade que a gente tinha de tornar nossa cidade especificamente, mais aprazível, mais de resgatar uma relação maior com a rua, né? Então, acho que isso permeou as discussões do projeto Novo Recife, né? Permeou o processo de revisão do plano diretor, né? E a gente consegue perceber, independente de uma questão normativa, o próprio mercado e o público também, né? Assim, muito mais aberto, né, a uma situação de gentileza urbana, de uma fachada ativa, de trazer, por exemplo, o que você tem eventualmente de uma exigência de verde, até tem um indicativo da legislação nesse sentido, mas assim, você trazer o verde mais para a rua, né, você criar uma interface, sempre que possível, sem muros ou sem grades, assim, de você cada vez mais buscar uma relação com a rua. Naturalmente, a cidade está posta, a cidade está construída, tem lugares onde não dá para voltar mais atrás, né? Mas assim, a gente consegue perceber uma evolução e uma crítica, né? Nesse sentido. Acho que a cidade também, acho que é importante colocar isso. Recife é uma cidade, pela sua configuração, do como foi tomada das águas, enfim, dos elementos geográficos que tem, né? Dos rios, do Parque dos Manguezais, enfim, de uma série de elementos da natureza que geram uma dificuldade muito grande do sistema de transportes, assim, do sistema mesmo rodoviário que seja, entendeu? Se você conseguir ter uma malha que possibilite, assim, maiores deslocamentos. Então, acho que isso também, com o tempo e com um processo de adensamento maior do trânsito, né, que cresce, dos congestionamentos e tudo mais, faz com que as pessoas reflitam da necessidade de ter mais perto de casa, um comércio de vizinhança, enfim, de reduzir os deslocamentos. Eu acho que a questão, enfim, a pandemia, por mais vidas que tenha tirado, e naturalmente é uma questão de saúde pública lamentável e tudo mais, mas assim, terminou acelerando determinados processos, né? Feito a gente estar aqui agora gravando esse podcast e diminuindo aí determinados deslocamentos. Mas a gente ainda precisa comprar o pãozinho, a fruta, ir na farmácia e tudo mais. Então, acho que principalmente esse comércio de vizinhança, eu acho que cada vez mais a gente vai percebê-lo, né? Outras coisas a gente até compra no Mercado Livre, seja lá no Amazon, na plataforma aí, mas eu acho que o comércio de vizinhança, ele tende a se fortalecer. Anthony, em relação a essa provocação, né, o que é que o usuário sente, o que é que ele conversa, o que é que ele fala sobre o que é percorrer Boa Viagem, eu me dei conta que o meu círculo social e a minha experiência pessoal não me permitem responder de uma forma justa o que é que o usuário sente em relação à Boa Viagem, porque talvez algumas pessoas no Recife recorram à Boa Viagem porque vão ao aeroporto e, além disso, essas pessoas vão à Boa Viagem 1 ou 2 vezes ao ano. Então, Boa Viagem é um bairro que é muito autossuficiente, tem estabelecimentos médicos, tem escolas de qualidade, tem esse comércio, serviços, e muitas vezes o usuário de Boa Viagem é completamente ambientado em Boa Viagem e vai se perder para percorrer outros bairros que me são mais familiares. E, em igual medida, eu não consigo me deslocar em Boa Viagem com a facilidade que eu gostaria. E nesses poucos percursos, eu só posso falar de 1 ou 2 ou 3 lugares e é muito, muito pequena a minha experiência. E aí, o que acontece, né, é que tem até uma referência de Flávio Vilaça, o Espaço Interurbano, que ele fala que Recife é uma capital que se desenvolveu a 270 graus, né, e que a gente tem uma desconexão muito importante entre algumas partes dessa cidade. Então, a parte que está mais ao norte, a parte que está mais ao sul, e a gente tem, né, também nesse livro ele fala, 2 setores de alta renda, mais consolidados,
consolidados. Um é o setor que a gente chama o setor dos 12 bairros, ou então a Zona Norte, que é o setor ao longo do Rio Capibaribe, e o outro setor de alta renda também consolidado é o de Boa Viagem. Então, é possível que uma pessoa de Boa Viagem não tenha uma opinião muito consolidada, baseada na sua experiência sobre um bairro como Casa Forte, como Espinheiro, como Graças, e, do mesmo modo, um usuário, um morador das Graças não tenha essa experiência. Mas, assim, falando bem pontualmente, às vezes que eu precisei percorrer Boa Viagem, por exemplo, 3 quarteirões a pé, como usuária de transporte coletivo, eu senti um desconforto térmico sem igual. Não consigo comparar esse desconforto térmico dessa experiência, aquele calor que eu senti. Então, pode ter sido uma coincidência desse dia, ou pode ser esse padrão de urbanização que me deixou refém de uma calçada árida, sem ventilação e sem arborização. E, de modo geral, quando você olha a nossa cartografia, né, quando a gente vê a arborização urbana, a presença de arborização urbana é muito mais disseminada nesse setor que a gente chama de Zona Norte. Então, tem um conforto térmico, né, que se diferencia nessas partes da cidade. A gente também tem estudos que demonstram ilhas de calor. Então, por exemplo, na área central do Recife tem um cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua do Hospício, que conseguia ter 3 graus Celsius acima no mesmo horário do que outras partes da cidade que eram mais arborizadas. Então, essa sensação de desconforto térmico, ela é muito marcante para o usuário do espaço urbano no Recife. E, de minha experiência, o que eu poderia falar é que tem alguns lugares, principalmente a primeira, segunda, terceira rua paralela à praia, que você vai sentir, né, alguns aspectos desse desconforto térmico, algumas transversais também, porque é um momento em que você pega na transversal o sol a pino o dia inteiro sem essas árvores. Mas aí eu acho que a gente tem que fazer outro podcast chamando alguém de Boa Viagem, um morador, um entusiasta de Boa Viagem, para poder defender Boa Viagem, porque senão não fica justo da nossa parte, entendeu? Eu vou brincar, interromper aqui você, Antônio, se você pegar a palavra aí, porque você escolheu 2 entrevistados aí que ambos são, historicamente, acho mais da Zona Norte, tá? Mas, assim, falando um pouquinho ainda sobre Boa Viagem, acho que a Ana trouxe essa questão da arborização, tem alguns elementos, né, assim, do parcelamento de Boa Viagem, as quadras lindeiras, a Avenida Boa Viagem até a Navegantes, a primeira quadra, ela tem ruas mais estreitas, por algum motivo, enfim, ela é um pouco mais estreita do que a sua continuidade, né? E aí isso terminou gerando, acho talvez, uma situação de calçadas mais estreitas, dificuldade maior de arborização, não sei se um vento mais intenso canalizado aí nesse caso da praia também dificultou, mas enfim, de fato, você tem áreas e algumas avenidas, acho que a Avenida Domingos Ferreira, que é um importante corredor de transporte, assim, de fato carece de mais arborização. Mas você tem algumas ruas no bairro, verdade seja dita, a própria Rua dos Navegantes, que é a paralela à Avenida Boa Viagem, acho que a Francisco da Cunha também, que é paralela a Domingos Ferreira, né, que são ruas lineares, tem uma característica mais próxima, digamos assim, lineares no sentido de são extensas, né, assim, são compridas, como avenidas, mas que tem uma característica, uma escala um pouco mais de rua, onde você tem uma presença maior de arborização, você tem uma presença maior de comércios, de serviços e tal. Eu acho que são ruas que elas, para o morador do bairro de Boa Viagem, ele com certeza que vai estar nos ouvindo aqui, ele vai dizer, não, mas a gente também tem um pouco disso e circula e tal. Você tem muito comércio, né? Eu acho que Diana, quando ela traz essa informação da autossuficiência, em parte, eu acho que está diretamente relacionado a um momento em que o bairro ele se desenvolveu, né? Um momento mais recente, e a uma densidade mais
mais elevada, tá? Que termina gerando esse público, né, consumidor interno a ele, né? Num dado momento, a cidade, eu tinha essa percepção, a cidade ela sofreu muito mais com questões de mobilidade, deslocamento, engarrafamentos, que era o movimento pendular entre o centro, a zona norte e Boa Viagem, porque Boa Viagem tinha um shopping, tinha empresariais, tinha uma dinâmica econômica X, e você tinha então um movimento de pessoas indo para Boa Viagem, um movimento de pessoas saindo de Boa Viagem, né? E você tem gargalos, então os gargalos eles foram melhorados, mas para além disso, eu acho que o próprio bairro ele encontrou uma condição de um equilíbrio maior, tá? Eu acho que isso é uma situação positiva, né? Por outro lado também é aquela coisa da caixinha, né? Eu moro na minha caixinha chamada apartamento, eu entro noutra caixinha chamada elevador, eu entro na minha caixinha carro, me desloco para outro lugar, entro noutra caixinha elevador e chego na minha caixinha escritório, né? Então você tem essa condição de não estar de fato a pé ou de bicicleta, enfim, mas usando a rua, né, muito dependente do automóvel, mas assim, eu acho que atingiu uma condição de uma diversidade, de uma densidade, de um sistema que tem conseguido dar conta e eu acho que o morador de Boa Viagem que gosta de Boa Viagem, assim, tem muita gente que não troca Boa Viagem pela Zona Norte de forma alguma, tá? Então acho que tem suas qualidades, seus pontos positivos, eu acho que é ir melhorando a partir daqui. Muito bem, obrigado pelas impressões. E então, voltando para a questão do centro, né? Vocês falaram assim, bom, mais recentemente, talvez as coisas começaram a mudar um pouco, os desejos em relação à forma de morar, a forma de usar a cidade, talvez estejam mudando, né? A pandemia também trouxe mudanças em relação às formas de deslocamento e muitas cidades, isso no Brasil inteiro, né? Estão rediscutindo o papel, o uso das suas áreas centrais, né? E pegando o caso de Recife, puxa, pelo menos do que eu pude ver, né, do centro de Recife, e aí eu tô me referindo aí mais ou menos com a definição do João aí, né, tudo da Avenida Agamenon Magalhães, né, para dentro. Agamenon Magalhães. Isso. Vocês têm em Recife digamos assim, um parque construído fascinante, né? Eu diria assim, tanto da parte antiga, preservada, como da parte verticalizada, né? Só que me surpreendeu muito a vacância desses prédios, né? Principalmente da parte verticalizada, eu diria, assim, em prédios inteiros, assim, que é só só o andar térreo ocupado com algumas lojinhas, né? Muitos desses prédios, como a própria Iana falou, né, pareciam ser comerciais, institucionais, né? E eu sei, assim, bom, eu sei que, né, eu acho que o que pelo menos chega pra gente aqui em Porto Alegre, sul do Brasil e outras regiões, né, a questão do Porto Digital, pelo que eu percebi, assim, em relação ao parque construído, é o que está mais avançado, assim, em termos de reformas, de reusos, né, mas parece ser algo bem pontual dentro dessa região central, né, e eu queria entender um pouco, assim, como é que tá esse movimento, se tem outras iniciativas, né, para reocupar essa área central. Puxa, tem um parque construído enorme, né? E aí a Iana pode até também trazer alguns dados aí da pesquisa dela em relação à forma que muitas dessas construções são ocupadas, né? Que eu achei, assim, super fascinante, assim, as coisas que não entram no censo, né? Enfim, que acho que pode explicar para os ouvintes também. Aqui no Recife, a partir da década de 1980, a gente começa a ter uma série de iniciativas, né, patrocinadas pelo poder público, pelo governo municipal, de estudar algumas alternativas para ocupar esse parque edificado tão valioso que a gente tem. Então, para ocupar o sítio histórico, as edificações históricas no bairro do Recife, surgiu um plano de revitalização para o bairro do Recife, né, que é aquele istmo e que hoje é ilha, e também, né, surge na década de 2000 a iniciativa por parte, né, de muito incentivo do governo do estado de Pernambuco, do Porto Digital, que seria dotar essa área de uma infraestrutura tão
tão qualificada que ela pudesse se tornar atraente para essas empresas de tecnologia. Então, a gente tem um investimento massivo por parte do poder público, do governo do estado, em instalação de fibra ótica, qualificação dessa rede e de manutenção, limpeza urbana, segurança pública, toda uma série de fatores para tornar aquilo um local ideal para a atração de empreendimentos. E a gente tem, né, uma participação muito importante de um professor da Universidade Federal do Centro de Informática, e a ideia é aliar o novo ao antigo, a informática, o centro de tecnologia, atraindo empresas que teriam o compromisso de obrigatoriamente reabilitar esses imóveis históricos. Então, essa concessão no imposto sobre serviços e todas as concessões e renúncias fiscais seriam mediante a reabilitação e requalificação desse parque histórico. Então, aí a gente tem a gênese, né, de um processo, e ao longo desse período, né, a gente está com mais de 20 anos da atuação do Porto Digital, essa atuação foi se reconfigurando. Então, o Porto Digital adquiriu, né, a capacidade de fazer uma propaganda do que é a qualidade dessa área e de visitar feiras internacionais e de tentar atrair os investidores a se estabelecerem, e a gente manteve essa renúncia fiscal, né, a redução do ISS para aquelas empresas que se instalem ali. E aí, isso deveria acontecer apenas no bairro do Recife, mas ali é uma oferta inelástica, né? A gente tem aquele número de imóveis que não vai ser ampliado, não tem como construir mais, e esse território era o único que tinha esse benefício fiscal. E aí o Porto Digital ampliou a sua área de atuação para o continente, para o bairro de Santo Amaro, criou um quadrilátero, e as empresas que ali se instalassem também teriam esse benefício fiscal. E aí isso coloca, né, em desvantagem competitiva todos os outros usos, ou seja, se você quer ter um ateliê de costura, se você quer ter um estabelecimento de ensino, se você quer ter uma escola de artes, você não tem esse benefício fiscal, você paga na íntegra todos os impostos. Então, essa é uma forma em que uma política tributária acaba fazendo um zoneamento de uso, e a gente acabou tendo como repercussão, né, uma área um pouco monotemática, então com uma grande predominância de estabelecimentos voltados à tecnologia da informação e de economia criativa. Então é uma área que foi muito pulsante e que teve muitos restaurantes e um pleno dinamismo e funcionamento de 8 às 18. E aí o que aconteceu é que durante a pandemia, com o trabalho remoto, vários desses restaurantes e desses estabelecimentos que tinham surgido por causa dessa demanda de trabalhadores que utilizavam essa área apenas durante o horário do expediente, esses restaurantes não tinham mais os usuários antigos, né? A gente teve, então, um número significativo de fechamento de estabelecimentos, de restaurantes que fecharam. Então, tem uma dissertação de mestrado que foi elaborada e que mostrou um pouco dessa repercussão da pandemia sobre esse fechamento e sobre essa desativação do que costumava ser o bairro do Recife dinâmico pelo Porto Digital. E aí o Porto Digital vive um novo momento, está em parceria com o BNDES, criando um modelo de reabilitação de áreas centrais e paulatinamente se preocupando muito em reverter essa monofuncionalidade que foi criada por ele mesmo. Então, assim, incentivar, por exemplo, prioritariamente o uso habitacional. Para que tipo de pessoas poderiam querer morar nessa área, nesses lugares? E aí a gente está falando, provavelmente, né, os estudos do meu grupo de pesquisa, né, que é o grupo de estudos sobre o mercado imobiliário e fundiário, já indicam que seria uma demanda diferente, uma população de pessoas jovens, sem filhos, porque ali não tem uma escola qualificada nas redondezas,
não tem essa situação. Então, pode ter um perfil demográfico que venha a aderir à habitação nessa área da cidade. E é um novo momento, né? Essa parceria com o BNDES para poder estudar as alternativas para essa área é muito recente. E em 2021, muito mais recente também, é o lançamento de um programa também de renúncia fiscal generalizada, que incide apenas sobre os bairros do Recife, Santo Antônio e São José, para atrair empreendimentos para essa área. Então, a ideia de renúncia fiscal não é mais só para a tecnologia da informação. Agora, nesse outro programa, também para usos de hotelaria, gastronomia, habitação, terá esse estímulo de renúncia fiscal. Aí, um detalhe bem importante, né? Eu posso até estar enganada, mas eu fiz uma leitura do que é essa legislação e essa isenção de impostos, e ela incide tanto para a reabilitação, ou seja, você pegar uma edificação antiga e ali você realizar obras de requalificação, instalar ali um uso, mas também sobre a produção de um novo imóvel, ou seja, você pode ter esse benefício fiscal se você conseguir encontrar um terreno e quiser atuar sob a lógica da tábula rasa, sem utilizar esse estoque edificado existente, sem valorizar o patrimônio histórico, você também vai ter esse tipo de incentivo. Então, por exemplo, o CAI José Estelita, que teve a ocupação, né, o Ocupa Estelita, se ali a gente for ter dezenas de novos empreendimentos, pela minha compreensão dessa legislação, é que esses empreendimentos, por estarem situados nesse bairro, que é o bairro de São José, terão esse benefício fiscal. Então, essa legislação pode ser que não venha a repercutir tão positivamente sobre a requalificação de imóveis antigos. Por quê? Porque a gente ainda tem, né, grandes imóveis que podem dar origem a novos usos, que venham a ser bem elitizados, bem excludentes, que venham a ser apropriados de uma forma mais intensa por turistas e não pela população local. Então, a gente está vivendo um novo momento de iniciativas simultâneas, né, do Porto Digital, com incentivo do BNDES, do Poder Público Municipal. A gente compôs uma frente parlamentar pelo centro do Recife, composta por 9 vereadores, que fizeram uma série de palestras temáticas para discutir essa área da cidade. Então, são várias iniciativas simultâneas e a gente teve, né, um boom de novos imóveis produzidos, verticalizados, e provavelmente quando saírem os dados desse censo de 2022, a gente vai ver um grande contingente de população residente nova nessa área central, mas toda essa população é resultante da moradia em imóveis novos, que pouco se relacionam com esse sítio histórico pré-existente. Quando eu estive no Porto Digital, né, eu estava super entusiasmado para conhecer, porque de tanto que falam, né, a respeito disso no Brasil inteiro, e eu fui em agosto, quando teve a convenção, e estava totalmente vazio, né, eu fiquei muito, muito chocado, assim, eu não tinha feito essa relação do trabalho remoto, né, e exatamente isso que está acontecendo lá agora, né? Então, assim, eu acho que primeiro teve justamente esse, ao meu ver, um equívoco, né, de favorecer um único uso, né, para um bairro, né, qualquer lugar da cidade depende de múltiplos usos se complementando, né? E escolheram justamente aquele que tinha uma maior repercussão negativa, né, em relação à ocupação. Então, assim, puxa, uma coisa super difícil de endereçar agora, né? Acho que eu li num artigo seu, Iana, que muitos dos prédios que estão surgindo nessa região, de certa forma, até replicam a forma que a gente estava conversando antes de Boa Viagem, né? Torres isoladas no lote, provavelmente com muros ao redor, né? Muito embora estejam inseridas numa região da cidade onde a vida urbana é super viva, né? Super tranquilo de caminhar na rua.
Então, acho que a gente já se estendeu aqui no tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta para o João, né? Porque essa pergunta podia levar 10 horas para responder, mas Recife revisou o seu plano diretor, né, muito recentemente, e teve eu sei que caiu essa questão da exigência de vaga de garagem, né? Mas o que eu fiquei curioso de saber, assim, talvez teve alguma mudança mais significativa em relação à tipologia, né? Ou não, né? Realmente, esses prédios novos que estão saindo, estão dentro aí do novo plano diretor e, puxa, no fim, né, não teve, né, teve uma mudança significativa em relação à tipologia resultante, né? Vocês poderiam fazer um último comentário, né? Algum comentário, né, tentando resumir esse efeito? Perfeito. Veja, o plano, né, ele, na verdade, antes do plano, você comentou, por exemplo, já que eu estou não sei se vai voltar para a Iana ainda, mas esses últimos edifícios que surgiram, né, no centro, principalmente, acho que a Iana se refere ao bairro de Santa Amaro, né? Assim, eu acho que eles continuam carentes, por exemplo, de uma condição de uso misto, né, de uma fachada ativa, mas eles já têm uma condição de uma interface um pouco mais agradável, digamos assim, né, já por um processo de evolução que já veio aí da coisa do verde, de um fechamento mais vazado, mais transparente, enfim, questões nesse sentido. Do ponto de vista do plano diretor, quando a gente teve à frente aí desse processo, havia uma disposição de fazer não só a revisão do plano diretor, mas da lei de uso e ocupação do solo, né, que no final das contas é o instrumento que trata, de fato, digamos assim, da forma de ocupação, né, dos parâmetros e tudo mais. Então, vou fazer um parênteses aqui. A gente tem uma certa exceção aqui em Porto Alegre, que é uma das poucas cidades que junta o uso e ocupação do solo dentro do plano diretor, né? E aí outras cidades separam em duas leis. Perfeito. E tem processo de aprovação separados. Aqui a gente tem historicamente separado, né? Particularmente a experiência que a gente teve da revisão do último plano diretor, né? Onde ela terminou definindo um conjunto aí, digamos, de parâmetros de uso e ocupação do solo nas disposições finais e transitórias, ao nosso ver, impediu a revisão da lei de uso e ocupação do solo. Assim, a regra já está posta, então a gente só revisa daqui a 10 anos, né? Quando for da próxima revisão do plano diretor. Então, o plano ele trouxe uma série de indicativos, uma série de instrumentos, de gatilhos, para tornar, inclusive, para gerar um interesse por parte do próprio mercado imobiliário, né, em fazer a revisão da lei de uso e ocupação do solo. A gente acredita que ela é que, de fato, vai ter uma capacidade maior de transformação, né, dessa forma de ocupação. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, tá? Do processo em si de revisão do plano diretor, terminou levando 2 anos na Câmara de Vereadores, né, para que ele fosse aprovado. Foi aprovado no final da gestão do prefeito Geraldo Júlio. O prefeito João Campos assumiu. A gente tinha deixado aí já minutas, enfim, já tudo aí muito, muito estruturado, mas acho que passou por um processo, está passando por um processo ainda de revisão, digamos assim, mais interno, de alguma forma, e infelizmente isso não chegou, né? A gente deixou as bases nesse sentido e eu acho que, como muito bem colocado por você, eu acho que a grande mudança já que ele conseguiu gerar foi a retirada dessa exigência das vagas de forma compulsória, né? Gerava uma situação, basicamente, se você quer morar em Recife, a gente recomenda que você tenha um carro para poder justificar o que você está pagando, né? Mas não deveria ser assim, né? Eu só queria complementar, se fosse possível, devido ao adiantado do tempo. Você comentou a questão do centro, né, do Porto Digital, todo esse desejo de reabilitação do centro. A gente tem uma situação do bairro de Santo Antônio, tá certo? Mais especificamente, a gente sempre fala muito do centro, o bairro do Recife é a nossa menina dos olhos, né? Eu acho que o Porto Digital ele contribuiu muito nesse processo de revitalização do bairro do Recife, como Iana bem colocou, assim, terminou não conseguindo atrair moradia. Ele hoje percebe essa falha, né, nessa caminhada, nessa jornada, e busca agora correr atrás do tempo perdido, né? E tem apontado o bairro de Santo Antônio, que por mais que tenha ampliado os benefícios fiscais, né, inicialmente do Porto Digital para lá, não conseguiu ainda gerar uma dinâmica, digamos assim, de uma retomada para lá, justamente porque você tem uma condição de outras tipologias, de prédios mais de maior porte, mais
verticais, enfim, e que, assim, demanda uma situação de uma intervenção mais coordenada por parte do poder público, mais investimentos, né? E, de fato, a utilização de instrumentos previstos no plano diretor, que só recentemente foram regulamentados aqui em Recife, né, para poder a gente justamente destravar esse processo de reabilitação nessa área. Adorei conversar com vocês. Eu queria passar a palavra para a Iana para fazer as considerações finais e também falar para os ouvintes que eu vou colocar nos links da descrição do episódio, como sempre, né, os artigos que eu li da Iana, né, em preparo para esse podcast e para estudar um pouco da cidade, assim como, né, os outros aqui já referenciados durante a conversa. Então, Iana, por favor. Eu queria agradecer pelo convite, né, porque eu fiquei bem entusiasmada em poder conversar com vocês e dizer que quando a gente para pensar sobre o Recife, a gente é remetido a uma condição que tem essa cidade de ser uma capital estadual, uma capital regional. Então, a gente tem, né, essa condição de que quantas pessoas de outras cidades se reportam a Recife, utilizam Recife, percorrem esse centro, quantas pessoas vêm aqui para ser estudantes, para realizar sonhos. Então, essa área central do Recife, a cidade do Recife, tem que ser pensada como uma cidade para os recifenses, mas também para uma diversidade de usuários, né, que tem que se sentir bem aqui. E pensando nessa urbanização, né, a gente tem uma situação em que desde a gênese dessa área central do Recife, a gente tem uma situação de pessoas que libertas da escravidão não tinham onde morar aqui nessa área central. Então, a gente tem a situação nos mapas mais antigos, a gente já vê os correios de quarto, a gente teve os mocambos, né, e a Liga Social contra os mocambos, que se incumbiu da responsabilidade de erradicar essa forma de morar insalubre e que expulsou essa população com todo tipo de violência. Então, está na gênese dessa urbanização do Recife, essa disputa pelo território, em que existem algumas pessoas muito mais privilegiadas do que outras nessa disputa. Então, na memória da nossa cidade, da nossa urbanização, tem essa disputa pelo território, tem essa disparidade, tem essa desigualdade, e eu acho que a gente tem que trabalhar para reduzir essa desigualdade, para que a gente consiga equalizar a qualidade, né, de todos esses ambientes. E quando a gente pensar nessa área do Recife, tanto na sua área central quanto na diversidade de bairros, né, a gente tem uma cidade muito heterogênea, são muitas cidades em uma só, e pensar, né, sempre como é que a gente pode requalificar essa cidade partindo, né, de um urbanismo cada vez mais justo e mais sustentável. Muito legal, Iana. E até um comentário, né, a gente fala, né, só porque eu achei super interessante no teu texto, que se fala muito sobre a reocupação do centro, né, e das taxas de vacância, mas eu acho que tinha alguma passagem num artigo teu falando que muitas dessas edificações são ocupadas de fato como moradia transitória de baixa renda, né, e que exerce um papel importantíssimo, inclusive, na vida das pessoas, como um lugar central, próximo a empregos, né, para se estabelecer na cidade, e que não é capturado pelo censo, né. Então, eu achei isso, assim, espetacular da tua pesquisa, para justamente refletir sobre a forma de ocupação, né, ou, enfim, talvez a vacância não seja aquilo que a gente imagina. Mas passo para o João também fazer as considerações finais e enfim, fazer qualquer comentário que vocês achem aí que pode ter faltado na nossa conversa. Eu queria começar agradecendo o convite, foi um prazer, satisfação de reencontrar novamente, agora virtualmente, né, conversando um pouco aqui sobre o Recife, parabenizar ao Caos Planejado, né, assim, toda essa iniciativa aí que você vem conduzindo aí brilhantemente e tentando, digamos assim, desmistificar certos
certos temas, né, levar essa discussão também para os não arquitetos e urbanistas, né? Agradecer a Iana, colega, parceira, amiga nossa, né, a oportunidade da gente estar aqui conversando. Recife, me ocorreu agora de trazer essa informação, né? Recife talvez seja das metrópoles brasileiras a mais metropolitana, né? Assim, acho que são 15, 14, estou na dúvida daquela história lá de Goiânia que entrou, saiu, não sei nem como é que ficou, mas a população de Recife, ela corresponde a 40% da população da região metropolitana, aproximadamente, né? A gente tem uma região metropolitana de em torno de 4 milhões e Recife tem uma população aí em torno de 1,6. Então, as demandas, os fluxos de toda a região metropolitana e a relação que ela tem com o Recife, mais especificamente com esse núcleo central, é extremamente importante e dependente, né? Eu acho que a gente tem uma situação no processo histórico do centro, né, de que ele foi se consolidando como centro comercial de serviços, e Santo Antônio, São José foram perdendo população. Boa Vista sempre manteve uma característica residencial, mas foi perdendo não só população, mas assim, certos estratos de renda, né, foram deixando essa região central. A gente tem um desafio muito grande, que é conseguir trazer outros estratos de renda para o centro, né, porque um desafio que a gente tem para a própria dinâmica, para a vitalidade, para a economia, para o comércio que existe nessa região central, é uma precarização cada vez maior, né, da habitação, da população aí que tá vivendo no centro e vivendo de forma, por vezes, subhumana, né, com uma população de rua, né, assim, também crescente, e a gente precisa conseguir conciliar uma situação de promover moradia digna, né, para as populações mais carentes no centro e com mecanismos aí que consiga gerar a manutenção desse parque edificado para essas populações, que a gente sabe que o viver coletivo é diferente, né? Viver em edifício tem outros custos, né? Encontrar soluções nesse sentido. A prefeitura vem tocando agora um projeto de uma modelagem, enfim, para poder tentar viabilizar essa promoção para essa faixa de renda, mas também de tornar o centro atrativo para outras faixas de renda, né? Para que a gente tenha uma situação de uma diversidade, uma pluralidade aí de pessoas, como eu tinha colocado, por exemplo, né, num público, por exemplo, do Porto Digital, que tem aí hoje aproximadamente 15 mil pessoas, né, dentro do trabalhadores aí que fazem parte aí do Porto Digital, que são naturalmente aí candidatos a ocuparem o centro, né? Mas precisa ter um centro com qualidade, né? Com qualidade do ponto de vista de serviço e, acima de tudo, de segurança, né? Para que a gente possa recuperar todo o seu esplendor. Obrigado mais uma vez. Gente, é um grande prazer. Eu adorei conhecer Recife e provocar essa conversa com vocês para conhecer ainda mais sobre a cidade, e agradeço vocês mais uma vez pela participação. Tenho certeza que nossos ouvintes aqui também gostaram muito do nosso bate-papo. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Nesse episódio, conversamos com Iana Bernardino e João Domingos Azevedo. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Place. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.place.